Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui para a gente fazer mais uma questão da prova amarela, questão 54. Esses próximos dias aí pretendo postar mais algumas questões aí e ver se a gente consegue completar as 30 para deixar uma playlist aí geral com as 30 questões, ok? Bom, então essa questão 54 aqui, eu estou utilizando o GeoGebra aqui, que é uma ferramenta que pode auxiliar a gente aí na compreensão, no entendimento. Eu brinco, falo que eu sou o GeoGebra Futebol Clube, tá? Então, o GeoGebra aqui, ele dá apoio para a gente pode ir aprendendo e trabalhar com os nossos alunos, tá? Mais para frente também, outra intenção do canal é eu mostrar algumas atividades que a gente faz com o GeoGebra. Então, perder um pouco o medo de trabalhar com ele, porque é bastante interessante, tá? Então vamos lá, ó. Ele fala nessa questão, considere o ponto P de coordenadas A e B do plano cartesiano. Então aqui o GeoGebra a gente tem o plano cartesiano, sendo A e B maiores do que zero. Então a gente percebe que ele está dizendo para a gente que A e B ele vai estar no primeiro quadrante aqui, né? Os dois são positivos, tá? Aí ele fala que o ponto P vai sofre em sequência as seguintes transformações. E aí ele vai descrever as transformações, tá? Bom, essa questão ela é bem interessante, né? Apesar de tranquila, a gente pode esbarrar aqui num erro cruel. Então, no que eu estou dizendo? Vamos supor que eu pegue um ponto, eu vou criar um ponto aqui, ó. Como ele me informou que os dois valores eram maiores que zero, vamos supor que eu pegasse um ponto P aqui, ó, ele saiu como C, tá? Ponto C, mesmo que o P, eu posso associar aqui que esse é meu ponto P. Então ele está de coordenada, tá? Vamos supor que é o próprio P. Ele está com coordenada 1 e 1, tá? E aí ele falou para a gente que esse ponto vai sofrer algumas transformações, tá? Então, qual é a primeira transformação aqui? Ó? Ele colocou algumas transformações. A primeira, a gente vai fazer uma reflexão no eixo Y. Então, a gente tem o eixo Y aqui. Vamos fazer uma reflexão. E ainda citou que o eixo Y é o eixo das ordenadas. Então, eu vou refletir esse ponto, espelhar ele em relação ao X. Ele vai vir para cá, né? Olha que bacana, a gente tem a ferramenta aqui no GeoGebra, reflexão em relação a uma reta. Então eu vou clicar nesse ponto aqui e vou refletir em relação ao eixo que ele me informou. E aí o ponto, ele está chamando de C' porque aqui era C, né? Então ele falou, ó, o C' veio para cá. Esse é meu eixo, ele veio uma unidade aqui no eixo das abscissas, para o lado negativo, e o eixo das ordenadas ele continuou positivo, então ele espelhou o C para cá. Aí ele faz uma segunda transformação, a reflexão na origem do sistema cartesiano. Então eu estou aqui na origem, vou criar um ponto aqui na origem, tá? Ó, vou criar um pontinho aqui na origem e vou fazer a reflexão, vou usar a ferramenta do GeoGebra, ó, reflexão em relação a um ponto. Então eu vou refletir esse cara em relação à origem. Ele jogou esse ponto C, chamou de C duas linhas agora para cá. Então tá com 1 em X e menos 1 em Y. E a última transformação, ele falou, ó, vou rotacionar em torno da origem. Então aqui em torno da origem ele vai rotacionar 90 graus, rotação de 90 graus em torno da origem, tá? Então eu vou pegar aqui esse ponto e eu vou rotacionar ele. Tem a ferramenta também aqui de rotação em torno de um ponto. Então eu vou clicar aqui em relação à origem, a ferramenta vai pedir para mim, ó, são 90 graus e ele deu o sentido horário. Então o nosso ponto C3' veio para cá. O que eu queria chamar a atenção nessa questão? Se a gente, esse A e B, e esse era o cuidado, se a gente usar um A e B aqui, coordenadas iguais, eu obtive isso aqui como resposta.
Então eu viria aqui no exercício e diria que a minha última transformação, ela me levou, né? A inicial eu tinha um A e B. E esse A e B eu adotei um e um. E a última transformação me levou no eixo das abscissas, o meu x a menos 1 e levou o meu y a menos 1. Então, o que teria acontecido, né? Eu comecei desse ponto e vim para esse. O que aconteceu? Eu fiz o oposto dele, né? Era 1, passou para menos 1, era 1, passou para menos 1. Então, se eu tivesse adotado isso, eu teria dito que eu cheguei em menos A e menos B. E aí eu tenho uma alternativa aqui, a D, né? Que o ponto Q, ele veio para menos A e menos B. E aí que está o cuidado que a gente tem que tomar, né? Porque esse A e B, ele não falou que A e B são iguais. Então, o que vai acontecer, e eu teria que tomar esse cuidado. Se A e B forem iguais, e ele não traz essa afirmação, eu sempre vou chegar a menos A e menos B. Porém, olha que interessante o exercício. Vamos supor que eu pegue aqui o ponto que eu vou criar, ele vai ter coordenadas diferentes. Chamando ele de ponto E. Então, o ponto E, ele vai ter coordenada, eu estou criando o ponto E aqui, exagero. Então, meu ponto E, ele vai ter coordenada 2 em x e 3 em y. E aí, se eu usar esse processo, as ferramentas, né, que a gente fazia mental, tá? Estou fazendo aqui no GeoGebra. Eu vou refletir esse ponto, primeira transformação aqui em relação a y. Ele veio para cá, menos 2 e 3. Depois eu vou refletir esse ponto em relação à origem. Ele vai vir, perdão, em relação... Aqui eu vou fazer uma reflexão desse ponto em relação à origem. Ele veio aqui para baixo, tá? E quando eu fizer a última reflexão não, rotação, a última transformação, eu vou fazer a transformação desse ponto em relação à origem, dos 90 graus no sentido horário. E aí o que aconteceu, né? E esse era o cuidado da prova. Eu tinha começado com 2 e 3, e o ponto E, 3 linhas com a terceira transformação, ele está tendo coordenada em x menos 3 e ele está tendo coordenada em y menos 2. Então, o que aconteceu? Ele trocou A e B de posição e ainda está fazendo o oposto. Portanto, a nossa alternativa aqui, ó, não é a D, é a E. Porque ele faz essa transformação. Pelo seguinte, ó, esse último, quando as coordenadas são diferentes, esse último ponto, quando eu rotacionar, ó, isso aqui 90 graus, então, em relação a essa posição, eu vou fazer um giro de 90 graus. Ó, isso aqui, 90 graus no plano cartesiano. O que era y, pensa no giro, ele passou a ser x. E o que era x girou, ele passou a ser o y. Esse ponto ele fez um giro para cá, né? Só para a gente entender aqui, se eu fizesse vou pensar aqui, ó, se eu fizer uma circunferência, vou criar o ponto aqui, ó. Então eu tenho esse ponto aqui. Se eu fizer uma circunferência, tudo usando a ferramenta do GeoGebra, esse centro aqui, ó, esse ponto ele projetou para cá. E esse ponto aqui, ó, ele projetou para cá. Por isso que o E deu essas coordenadas. Então, atenção, né, com essa questão referente a esse ponto. Porque A e B, talvez a gente tivesse a tendência de usar dois valores iguais e cair nessa pegadinha aqui. Só que se o A for diferente do B, ele vai acontecer essa inversão. Ó. Esse ponto ele reflete para cá. E esse ponto refletiu para cá. Por isso que as coordenadas ficaram ao contrário e a alternativa foi aí, tá? Então espero aí que esse vídeo possa ter trazido a compreensão para vocês. E brevemente aí estou postando mais alguns vídeos e mais uma vez com o objetivo de
futuramente aí a gente completar as 30 questões, ok? Então, por enquanto, obrigado, um abraço e até a próxima.